Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 56. Bons estudos! Quantas horas você trabalha em média por dia? No trânsito, quanto tempo você perde em média para se transportar? Em média, quantas vezes você vai ao estádio por mês? Você reparou que em todas as minhas perguntas eu utilizei a expressão em média? Mas o que será que significa essa média? O que será que significa quando alguém diz que toma, por exemplo, 5 cafezinhos em média por dia? Pois esse é exatamente o tema da nossa teleaula de hoje, onde você vai aprender a calcular médias aritméticas simples e ainda vai ver como se calculam médias aritméticas ponderadas. Cida, você já ouviu falar em média aritmética? Já? Por quê? É que eu tô com um questionário aqui do nosso sindicato e eles estão querendo saber qual a produção média de camisas por dia. E eu não tô entendendo direito o que eles querem dizer com produção média. Eles querem saber quantas camisas, em média, a gente produz por dia. Sim, mas tem dia que a gente faz 10, tem dia que a gente faz 8. Quarta-feira, por exemplo, a gente fez 6 camisas. Como é que eu vou calcular a produção média? É simples, você já notou aí o quanto foi produzido em cada dia da semana passada, né? Tá aqui. Então, deixa eu ver. Na segunda-feira foram 8 camisas, na terça-feira 10, na quarta-feira 6, na quinta 7 e na sexta-feira 9. Então, com esses números que nos dão a produção dia a dia durante uma semana, a gente consegue calcular a produção média de um dia. Como é que se calcula, então? Bom, para calcular quantas camisas a gente produz em média por dia é o seguinte. Você soma esses números aqui e divide o total por 5, porque 5 são os valores que a gente tem. Isso em matemática se chama média aritmética simples. Não dá pra ver isso direito? Claro que dá. Ó, para calcular a média diária de produção de camisas, a gente soma toda a produção e divide por 5, que é o número de dias em que a gente contou a produção. Aí está. Então, a gente produz, em média, 8 camisas por dia. E o que significa isso? Vamos imaginar que a gente fizesse o mesmo número de camisas por dia. Para produzir 40 camisas em 5 dias, nós teríamos que ter uma média diária de 8 camisas. Para isso ficar mais fácil, vamos construir um gráfico de barras. É melhor. Com este gráfico de barras, fica mais fácil a gente entender essa história de média. Veja que na segunda-feira a gente produziu na média, ou seja, fizemos 8 camisas. Na terça e na sexta, produzimos acima da média. Quantas camisas a mais a gente produziu nesses dias? São 2 a mais na terça e 1 na sexta, totalizando 3 camisas a mais. E na quarta e na quinta? Nesses dias a gente produziu 3 camisas a menos. Cidinha, você reparou que o número de camisas produzidas acima da média é igual ao número de camisas produzidas abaixo da média? É claro. Se na terça e na sexta eu produzi 3 a mais do que a média, em compensação, na quarta e na quinta foram 3 a menos. Certo. O que dá pra gente concluir que, em relação à média, os excessos compensam as faltas. Certo? Então, pronto, Cidinha. Coloca aí no questionário que a gente produz, em média, 8 camisas por dia. Pronto. A média representa uma situação regular. Caso Cida e Cidinha fizessem o mesmo número de camisas a cada dia, seriam 8 as camisas. Mas vamos em frente que atrás vem gente. E a gente veio aqui nesse posto de gasolina só para te mostrar que essa história de média aritmética simples tá por todos os lados, quer ver? Bom dia. Bom dia. Por favor, há quanto tempo você está viajando, hein? Umas 12 horas. 12 horas. E quantos quilômetros você percorreu nesse período? 480 quilômetros, sem tirar nem pôr. 480 quilômetros em 12 horas. Você saberia me responder qual foi a velocidade média dessa viagem? Bom, até poderia, mas você tem que levar em consideração que o caminhão não faz essa viagem sempre com a mesma velocidade. Tem trechos retos em que a velocidade é maior. Agora tem trechos em curva ou subida que eu tenho que diminuir muito a velocidade. Mas vamos supor assim, numa situação imaginária, que você desenvolvesse sempre a mesma velocidade no mesmo período de tempo. Qual seria então, nesse caso, a velocidade média dessa viagem? Bom, aí fica fácil, né?
Para eu achar a velocidade média, é só eu pegar o percurso que eu fiz, que é de 480 quilômetros, e dividir pelo tempo que eu levei para fazer esse percurso, que foi de 12 horas, o que me dá uma velocidade média de 40 quilômetros por hora. Ou seja, caso você tivesse desenvolvido sempre a mesma velocidade para percorrer os 480 quilômetros no mesmo período de 12 horas, então nesse caso seria uma velocidade média de 40 quilômetros por hora. É isso mesmo? Exatamente. Muito obrigado, hein? De nada. Mas vamos em frente que na nossa teleaula de hoje ainda tem muitos outros exemplos de média aritmética simples por aí. Hoje eu estou de ascensorista. Não, você não me imagina o trabalhão que eu estou tendo aqui. Espera só até eu abrir a porta. Bom dia. Quinto. Tudo bom? Terceiro. Bom dia. Quarto. Opa, quinto. Olha, tá cheio hoje, hein? Então vamos. Sobe. Opa, mais um? Bom, não sei se vai subir. Ih, gente, eu acho que nós excedemos o peso permitido. Bom, mas não adianta chorar, porque se não sobe, não sobe. Olha, eu tenho certeza que nós não excedemos o peso permitido. Deve ser esse elevador que não aguenta mais nada aqui. Não é, gente, é o peso que excedeu mesmo. Bom, daqui eu não saio. Nem eu. Bom, gente, você já deve ter adivinhado o que a gente vai ter que fazer aqui, não adivinhou? Pois é, nós vamos ter que pesar esse povo todo pra mostrar pra eles que o problema não é o elevador. Olha, gente, desculpa, mas por favor, todo mundo pra fora. Olha, acabou-se o que era doce, tenho paciência, mas por favor. Por favor. Não, desculpa. Então vamos entrando um por um. O seu peso, por favor. 70 quilos. 70, pode entrar. O seu peso. 71, muito obrigada. 57. 70. Bom, muito obrigada. Qual é o seu peso? 50. E o seu? 85. 85. Qual é o seu peso? 65. Qual é o seu? 90. Um minutinho, por favor, já que o senhor foi o último a entrar. Bom, a situação é a seguinte. Nós estamos aqui em 9 pessoas, contando inclusive comigo. E até agora nós temos um peso total de 620 quilos. Qual o peso do senhor? 82 quilos. 82 quilos. E agora? Será que ele cabe ou não cabe? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Se no elevador cabem 10 pessoas, numa média de 70 quilos cada uma, então o total de peso permitido é de 700 quilos. Dentro do elevador já estão 9 pessoas, cujo peso total é de 620 quilos. Mas há ainda uma 10ª pessoa, que pesa 82 quilos, que também quer subir no elevador. Será que isso é possível? Se o elevador tem capacidade para 700 quilos e lá dentro já temos 620 quilos, então o máximo que ele ainda poderia suportar seriam mais 80 quilos. Como esse nosso amigo pesa 82 quilos, então ele não poderá entrar no elevador. Sinto muito, mas o senhor vai ter que esperar a próxima viagem. Mas como assim? Eu não posso fazer nada, meu senhor, senão o elevador vai cair, não é? Mas eu já volto para lhe buscar, tá bom? Bom, finalmente, vamos subir, né? Vamos trabalhar. Os exemplos que a gente viu até aqui são todos de média aritmética simples. Mas existe uma outra média que é também bastante utilizada em matemática, a média ponderada. Ponderar. Ponderar significa dar valor ou dar peso. Em matemática, a média aritmética ponderada é usada quando precisamos valorizar um ou mais dados que entrarão no cálculo da média. Quando a gente trabalha com média ponderada, a gente pode valorizar os dados de maneira distinta, atribuindo pesos diferentes a cada um deles. A Joana está ansiosa sim porque fez provas para um concurso público. E o mais difícil é que o concurso foi dividido em 2 provas, uma teórica e uma prática. A prova teórica tem peso 2 e a prática tem peso 3. E você está entendendo bem como calcular a média ponderada? Claro que sim. Vamos supor o seguinte, se na primeira prova, a prova teórica, você tirou nota 6, e na prova prática, nota 7, qual seria então sua média final? Para chegar a essa nota eu preciso calcular a média ponderada. Mas será que com essa nota eu consigo passar?
Aqui estão as notas teórica e prática e o peso de cada uma delas. Para achar a média ponderada, eu multiplico cada nota pelo seu peso correspondente. E, em seguida, somo os resultados e divido tudo pelo total dos pesos. Aí está, média de 6,6. Passei no concurso e você adivinhou as minhas notas. Parabéns! Que bom que com a média ponderada de 6,6 você foi aprovada. Mas e se fosse pela média aritmética? O que será que teria acontecido com a minha nota? Será que isso teria mudado alguma coisa? Vamos ver. Para calcular a média aritmética simples, eu ignoro o peso de cada nota e simplesmente somo as duas e divido por 2, o que dá uma média de 6,5. Portanto, a média ponderada, que nesse caso é um pouco maior que a média aritmética simples, valorizou a nota da prova prática, não foi? Foi uma diferença pequena, mas fez a diferença para mim. Agora é hora de ver uma coisa que faz a diferença também: uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente conheceu o significado de média, onde você viu como se calcula a média aritmética simples. E também viu como é o cálculo da média aritmética ponderada, aquela que atribui peso aos dados. A gente vai ficando por aqui hoje. Até a próxima, hein?